Esse é um filme de terror e aventura de 2024 chamado Monster Summer. Que filmaço! Ele começa com uma casa no meio do nada. De dentro dela, um jovem sai atravessando a janela e completamente desesperado. Ele deixa cair seu objeto letal e vemos que alguém passou por esse objeto. O jovem correu para o meio da mata onde estava sua mochila e bicicleta, mas o objeto letal que ele procurava não estava com ele. Apenas algumas balas que parecem ser de prata. O jovem tentou fugir e de repente uma luz branca o atingiu, fazendo-o gritar. Mais tarde as autoridades o encontraram paradão no meio da rua. Parece que aquela luz o transformou num vegetal. Na cena seguinte vemos um carro extremamente suspeito saindo à noite da floresta e indo em direção a uma bela cidade praiana. O ano é 1997. Em sua casa na árvore, o jovem Noah terminava de escrever uma história para depois se apressar e ir a um jogo de beisebol no qual ele é um dos jogadores. Antes que ele saia, sua mãe diz que não vai poder ir ao jogo hoje, pois é verão e ela está muito atarefada, afinal tem uma pensão naquela cidade. Noah diz que está acostumado com isso e ao ir embora, cruza o caminho de uma idosa toda vestida de preto. Ela chegou para se hospedar na pensão da mãe do Noah por todo o verão. Acompanhamos então Noah conversando com o diretor do jornal local. O jovem quer ser jornalista e escreveu um artigo esperando que o diretor fosse publicá-lo, mas como o jovem queria escrever apenas sobre coisas perigosas e criminosas da cidade, o homem disse que não poderia publicar. Ele quer um artigo que engrandeça a cidade e fale de seus atributos, algo mais festivo para o verão. Afinal, essa ilha onde eles estão é o lugar mais seguro para férias na América do Norte. O homem sabe que Noah quer seguir os passos de seu pai, mas nessa ocasião não pode ser desse jeito. O jovem então foi pro jogo de beisebol. Ele faz parte da equipe com seus 3 melhores amigos. Esse que rebateu a bola é o Ben, o prodígio do beisebol da cidade. Na saída do jogo, Noah fez todos passarem em frente à casa de um certo homem que é muito recluso. A esposa dele e seu filho desapareceram anos atrás e existem boatos de que o homem os eliminou e o enterrou em sua propriedade. Noah quer invadir para investigar, pois essa poderia ser a matéria que o tornaria famoso. Os amigos não querem fazer isso, mas acabam sendo convencidos. Eles veem o homem cavando e já ficam em choque. Assim que entra em casa, eles vão ver o que o homem tem na garagem. Só que enquanto xeretavam, foram pegos no flagra. Em choque, todos saíram correndo e Noah esqueceu a mochila lá dentro. À noite, Ben foi visitá-lo e lhe deu 2 presentes, um boné e um ingresso para ver um jogo de beisebol fora da ilha junto com ele. Noah não acredita que vai conseguir ir embora dessa ilha algum dia, mas Ben acredita nele, dizendo que o jovem será um grande jornalista e escreverá matérias sobre ele quando estiver jogando em um grande time de beisebol. Ben então conta que vai nadar sem roupa na praia com uma jovem chamada Ellie e os dois irão se divertir muito com fogos de artifício. Quando chega à praia, Ellie já esperava por ele. Os dois removeram as roupas enquanto uma figura sinistra os observava. Assim que começaram a nadar, aquela figura se aproximou dizendo que crianças não deveriam estar fora de casa a essa hora da noite e depois se arremessou em direção ao mar. Ellie foi puxada para o fundo, mas conseguiu retornar à superfície e começou a nadar para fora do mar. Só que de repente, o Ben foi puxado e Ellie viu uma luz branca no fundo do mar. Parecia aquela luz do começo do filme. Na manhã seguinte, Noah acordou e encontrou sua mochila na entrada de casa. Dentro dela, o Sr. Caruthers, dono da casa que eles invadiram, deixou um livro a respeito dos presidentes dos Estados Unidos. Noah então foi visitar seu amigo Ben e viu que haviam autoridades policiais na casa dele. Um deles dizia para a mãe do Ben que ainda não dá para saber o que aconteceu com o jovem. Eles só podem esperar. Como melhor amigo, Noah foi até o fundo da casa conversar com o Ben e descobriu que ele nem ao menos respondia às suas perguntas. Ainda curioso sobre o que aconteceu na noite passada, Noah foi se encontrar com Ellie para descobrir o que ela sabia. A jovem então contou que uma mulher velha saltou na água, puxou o Ben e depois uma luz branca brilhou no fundo do mar. Ellie não sabe o que fazer, ninguém acredita nela e a jovem jura que aquela velha parecia uma bruxa. O próximo passo é investigar a cena do ocorrido. Noah vai até lá e já tinham até jornalistas. Embaixo do pier, Noah encontrou um pedaço de pano e percebeu que aquela senhora estava lá também. Mais tarde, o jovem foi até a casa do Sr. Caruthers para agradecer por ele ter devolvido
devolvido a mochila e não falado nada para sua mãe. Antes de ir embora, Noah percebeu que o Sr. Caruthers tinha um rádio que dava para ouvir a frequência da polícia e perguntou se ele era uma autoridade policial. O homem disse que costumava ser um detetive, mas está aposentado. Sabendo disso, Noah resolve pedir ajuda, pois aconteceu algo muito estranho ontem à noite com seu amigo Ben. Parece que ele foi puxado para o fundo do mar por uma bruxa. Como essa história não faz sentido algum, o homem nem lhe deu ouvidos. Assim que chegou em casa, a mãe do Noah pediu para ele levar o jantar da nova hóspede. Só que ele não deve fazer barulhos, pois ela pediu para não ser incomodada. Assim que deixou o jantar no chão em frente à porta dela, Noah ouviu a mulher sussurrando e achou muito estranho. O jovem então voltou para investigar. Ele usou um objeto cortante de cozinha para ver o reflexo dela por baixo da porta, só que a idosa olhou de volta para ele e, assustado, Noah teve que correr. Vemos que à noite em casa, Sr. Caruthers, que se chama Eugene, viu a reportagem a respeito do Ben pela televisão. No dia seguinte, durante o jogo de beisebol, Noah estava extremamente irritado e Eugene apareceu. Ele quer conversar a respeito do Ben. Os dois então vão visitar o jovem e Eugene observa seu corpo, depois pergunta o que aconteceu, só que o Ben não diz nada demais, apenas que afundou no mar e depois conseguiu voltar à praia. Decepcionado, o homem foi embora. Outra hora, conversando com seus amigos, Noah disse que parece ter uma bruxa à solta na cidade, só que eles não acreditaram. Vemos que durante a noite, à beira da praia, diversos jovens festejavam e 2 deles foram para o meio do mato fazer sem vergonhices. Essa jovem, entretanto, não era o que parecia ser. De repente, aconteceu um flash e logo em seguida, uma explosão. A notícia disso apareceu na TV e Eugene chamou Noah para investigar o ocorrido. Eles foram até o local no dia seguinte e encontraram pegadas. Uma delas mudava de tamanho. Depois, eles chegaram à cratera deixada pela explosão. Noah encontrou rastros do mesmo tecido da praia e o Eugene tinha certeza que o jovem que apareceu hoje não foi acertado por essa explosão. Deve ter tido outra pessoa que estava com ele ali, que acionou os fogos de artifício e sofreu todo o impacto da explosão. Ou seja, o culpado deve ter marcas de queimado pelo corpo. Para finalizar, eles encontraram uma vassoura partida ao meio, que parece muito com uma vassoura de bruxa. Talvez o homem comece a acreditar. Noah, pelo menos, está totalmente convencido de que existe uma bruxa e fez toda uma pesquisa a respeito delas para compartilhar com seus amigos. Elas se alimentam das almas de jovens e podem mudar de aparência. Além disso, são como monstros e só podem ser eliminadas com balas de prata. Os amigos estão começando a acreditar e Noah os levou para conversar com o Eugene. Ele acredita que tem alguém fazendo isso com esses jovens e essa pessoa possivelmente já vem se mudando de cidade há muito tempo para continuar fazendo a mesma coisa sem ser encontrada pelas autoridades. Já o Noah tem certeza que é uma bruxa fingindo ser outra pessoa e só pode ser a idosa que está hospedada em sua casa. Mais tarde, ele usou seu telescópio para ficar fuxicando a vida dela e viu que a idosa saiu de seu quarto. Utilizando a chave mestra de sua mãe, Noah conseguiu invadir esse quarto dela e encontrou o mesmo tecido das cenas dos acontecidos. Além disso, também tinha um caderno com o nome de muitos jovens, com suas datas de nascimento. Como ouviu a idosa voltando, Noah teve que se esconder no armário. E no dia seguinte, tendo certeza que ela era uma bruxa, Noah chamou seus amigos para ajudá-lo a desmascará-la e com uma câmera filmadora começaram a segui-la. Eles foram até uma espécie de teatro onde Noah a atacou antes que ela subisse no palco. Haviam muitas crianças na plateia e Noah disse para todos fugirem, pois ela é uma bruxa. A mulher então se levantou e falou que é uma autora de livros infantis muito famosa. Ela está ali para apresentar seu novo trabalho para as crianças da ilha. Como isso foi humilhante, ela resolveu sair da pensão da mãe do Noah e pediu de volta todo o dinheiro que já tinha adiantado pelo verão. A decepção foi tão grande que a mãe do Noah nem queria mais olhar na cara dele e o jovem foi para a casa do Eugene. Lá, ele contou que seu pai foi um grande jornalista que perdeu a vida enquanto documentava uma guerra. Eugene também contou sua história. Acontece que muitos anos atrás, quando seu filho tinha apenas 5 anos de idade, eles estavam passeando de carro, mas o pneu furou. Eugene parou para trocá-lo. Nesse momento, um homem de moto passou perguntando se ele queria ajuda. Eugene disse que não e o homem foi embora. Só que voltou segundos depois, parou do lado do carro, pegou o filho do Eugene e acelerou com ele para longe. Eugene tentou
segui-lo mesmo com o carro sem um pneu, mas infelizmente não conseguiu alcançá-lo. A partir daí, procurou incansavelmente por seu filho, que hoje teria 40 anos de idade. Sua esposa acabou se cansando disso tudo e se separou dele. Vemos então que Eugene encontrou diversos casos de jovens que sofreram as mesmas coisas que os amigos do Noah e está escolhendo o melhor para ir investigar. Logo depois vemos aquele carro do começo do filme fazendo um flash para uma jovem e ela ficou paralisada como os outros. Noah encontrou seus amigos saindo de um cinema. Eles nem o convidaram, pois foram proibidos pelos pais de ficarem perto dele. Afinal, o jovem é uma má influência. Noah ficou muito triste com isso. No dia seguinte, depois de voltar do jogo de beisebol, Noah encontrou uma bicicleta no meio da estrada. Ela é daquele amigo dele. O jovem então correu para o meio da mata preocupado e encontrou seu amigo lá em choque. Próximo dele estava a bruxa. Desesperados, os dois saíram correndo e conseguiram escapar, mas ainda assim, o amigo não quer ficar perto do Noah. Ele voltou sozinho para casa e foi perseguido por aquele carro. Para tentar escapar, entrou na propriedade do Eugene. O homem finalmente acredita que tem algo de errado nessa situação e já sabe quem vai visitar para investigar melhor. Muito feliz com isso, Noah diz para ele que depois que eles resolverem tudo, Eugene deveria tentar se reconectar com sua ex-esposa. Assim que Noah voltou para casa, sua mãe já não estava mais de mal e percebendo que ele está crescendo, ela lhe deu as coisas antigas de seu pai jornalista. Durante a noite, a bruxa fez um feitiço para perturbar tanto o Eugene quanto o Noah. Ela mostrou o filho desaparecido do Eugene para mexer com sua mente e depois deixou o Noah no escuro, utilizando sua máquina de escrever para ameaçá-lo, escrevendo um recado de que se ele não parasse de investigar, acabaria virando o jantar dela. Isso, entretanto, saiu pela culatra, pois agora Eugene quer investigar ainda mais e foi até a casa daquele jovem do começo do filme. Como ele não dizia nada com nada, Eugene investigou seu quarto. Na mochila do jovem encontrou diversos documentos e fotos, além daquelas balas de prata escondidas no armário. Na saída, ele parou o carro na pista, pois teve uma ideia. De todos os lugares onde aconteceram coisas estranhas com jovens, aquele garoto já tinha conseguido fotos. Todas as cidades tinham um time de beisebol e nesse time, aquele homem vestido de preto era sempre o mesmo. Enquanto isso, durante o jogo de beisebol, ele estava lá no campo e Noah ficou em choque ao perceber que ele tinha marcas de queimado no braço. O jovem então entendeu que aquele é a bruxa. Noah chamou seus amigos para contar isso. A jovem não queria acreditar muito, mas o outro acreditou. Afinal, quase perdeu a vida há pouco tempo. Eles agora vão até a casa do homem para investigar e de cara encontram o carro que quase os eliminou estacionado na frente da casa. Os amigos invadem a residência filmando tudo. Noah encontra diversas identidades daquele homem e do nada todos são colocados para dormir. Quando acordam, estão amarrados na cozinha e aquele homem está lá tirando medidas para ver se eles cabem no forno. O bruxa diz que queria viver para sempre naquele local, apenas segurando sua fome e se alimentando de pedaços de almas dos jovens. Mas Noah teve que fofocar e descobrir a verdade. Agora, o bruxa vai devorá-los. Ele então escolhe Noah para ser o primeiro. Enquanto era arrastado, Noah derrubou o isqueiro dele e chutou para os amigos usarem para se soltar. Eles fizeram isso enquanto o bruxa estava distraído. A entidade já revelou sua verdadeira forma. Os amigos, sem querer, tocaram fogo na casa e foram ajudar o Noah. A jovem foi derrubada, mas Noah e o outro conseguiram correr. A bruxa foi atrás deles e iria eliminá-los, só que foi atingida por bolas de chumbo quente enviadas pelo Eugene. Elas, entretanto, não foram suficientes para eliminá-la. Eugene percebeu que tem que usar as balas de prata. Assim que as trocou, ele disparou de novo e agora, do buraco, começou a sair a alma de algum jovem, mas a bruxa colocou de volta para dentro. Ela saiu correndo para se esconder e Eugene mandou os jovens escaparem enquanto ele vai atrás da bruxa. Mas mesmo assim, Noah ficou para ajudar e acabou sendo pego por ela. A bruxa começou a sugar sua alma, só que Eugene apareceu, a acertando diversas vezes com as balas de prata e depois deletando sua existência com um último disparo
bem no meio da testa dela. Todas as almas que ela já havia sugado naquele lugar saíram voando pela cidade e voltaram para os corpos dos jovens. Depois de tudo isso, Noah escreveu um belo artigo que foi aceito pelo diretor do jornal. Ele então foi agradecer ao Eugene por tudo. O Ben foi o último a ter sua alma devolvida por completo e já voltou sendo o melhor jogador de beisebol. No final, vemos que Eugene foi reencontrar sua esposa e o filme acaba.